Jornal. Jornal. Jornalismo. Esse é o Jornal Povo. Bom, hoje o dialogador de hoje é um ex-editor do Jornal Povo, é um jornalista, independentemente de estar ou não em um jornal. Ele que já trabalhou também no Jornal Povo, mas trabalhou também no Diário do Nordeste. Ele é um especialista em música, mas é um homem do jornal, um jornalista a escrever sobre os vários temas na área de cultura, de arte e de entretenimento. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é um homem do jornal. Meu amigo Luciano Almeida Filho. Tudo bem? Luciano, obrigado pela sua presença, para a gente conversar sobre os temas que você vai pautando a partir dos objetos que trouxe. E um dos primeiros podia ser esse aqui, né? Jornalismo, jornal, papel da imprensa. Papel que já não tem mais tanto importância o papel. Sim, papel da imprensa no sentido, não papel em si, já que existe o papel, como é que chama? Já que existe a imprensa virtual, né? Pela web e tal. Mas o jornalismo, independentemente do papel, do suporte papel ou não. E suas bobinas, né? É possível, porque veja, é possível ainda existir? É possível ainda resistir? Tá, é bem difícil, né? É uma situação bem difícil, né? Com o papel, especialmente, exige uma mega estrutura, né? Que eu acho que está caduca, né? Essa mega estrutura do jornal, das impressoras gigantescas, do custo altíssimo. É uma coisa que realmente a tendência é extinguir-se, eu acredito. Infelizmente, realmente, eu ainda sou, aos 52 anos, ainda sou gosto do físico mesmo. Do cheiro, né? Da relação táctil com o papel. Do cheiro, do tóxico. Não é do tóxico, né? Do papel, do pegar, do receber. Da sujeira que ele deixa nas mãos. Mas eu falo sobre se é possível ainda, não é nem em relação ao suporte. Eu sei que o suporte já tem mudado, as plataformas têm mudado, mas eu digo em relação, por exemplo, à postura mesmo do que a gente entende como jornalismo, aquele que vai ouvir todos os dois lados, os três lados, aquele que se pretende imune às influências políticas ou empresariais. É nesse sentido, liberdade de imprensa ou liberdade de empresa? Isso aí tá cada vez mais difícil, né? Na era das fake news, né? Tudo você pode montar, você passa um vídeo com uma coisa dublada e as pessoas acreditam, não entendem, não sabem distinguir que aquela fala que está saindo ali da pessoa não está coordenada com a fala que se ouve. Acho que as pessoas se acostumaram a assistir filme na sessão da tarde, né? Dublado, e acham que é natural que a fala da pessoa esteja descoordenada com o áudio. Luciano, e o que é mais grave? Às vezes, porque a fake news, a notícia falsa, às vezes é tão flagrante, né, que é falsa, mas o que eu acho mais tão perigoso quanto é quando você pega um jornal, chamados grandes jornais, não é? E está ali a notícia, mas ela está aparentemente correta. Mas não está, porque ela é tendenciosa. Né? Ela está embutida na própria notícia, um maquiavelismo na própria informação que deveria ser objetiva. Você não acha que é tão pernicioso, que é tão fake news, e até mais pernicioso do que o fake news aberto e flagrante? Esse é o que a gente sempre batalhou contra, né? Aí eu acho que quem saía das faculdades, pelo menos para isso, já era um pouco ensinado a saber distinguir as entrelinhas, né, do que estava ali presente, os interesses por trás daquela informação está sendo vinculada ou não está sendo vinculada, ou está com destaque e a outra não está com o destaque que merece. E é preciso que o público consumidor, que o leitor, faça aquilo que tanto o Roberto Diniz propunha, né? Que tenha um olhar crítico sobre o que está lendo
e não sacralize em nenhum veículo de comunicação como se ele fosse o portador da verdade absoluta, não é? A verdade. Ou da isenção. Existem várias verdades, né? Existem várias verdades, né? A minha verdade é diferente da sua verdade, é diferente da verdade do leitor, do vizinho. Então, e os jornais têm interesses, os jornais são empresas, têm interesses. Portanto, a notícia, o noticiário é uma ferramenta de mercado, não? É uma ferramenta de influência, de inserção de um determinado pensamento para influenciar uma sociedade? Muitos interesses, né? A parte publicitária influencia, você vê determinada pessoa sofreu foi presa ou sofreu alguma coisa, mas aí não vai ser veiculado aquele negócio porque ele é anunciante. Isso sempre acontece e é difícil de... Ou seja, a redação sendo impedida de noticiar determinadas fatos ou em de função noticiar, do departamento ou policial. noticiar de forma mascarada, de forma velada. Aconteceu um crime num shopping, mas não se diz qual é o nome do shopping. Porque o shopping acha que aquilo ali vai manchar a imagem. Mas numa casa na periferia, ou numa bodega, ou num barzinho lá da periferia, do seu Raimundo, sim. Na bodega do seu Raimundo, sim. Bota a cara do seu Raimundo. A gente expõe o seu Raimundo, a mulher dele, a filha dele e o local onde ele mora. Pois é, isso é muito grave. Né? É muito grave, é muito grave. É um papel político, né, da imprensa. E como é que um jornalista, que afinal de contas é um funcionário dessa empresa, se contrapõe, ou pelo menos a diminuir, a dirimir essas influências? É complicado, É né? uma coisa bastante complicada. Eu, como atuei mais na área da cultura, essa carga, esse peso, não era tão flagrante. Sei. Era muito bem mais discreto. Você está falando dos cadernos de arte, espetáculo, de cultura. Existia tá. certo, um pouco mais de rigor com relação às colunas, que nem toda coluna social é só social, e até mesmo no social também está ali embutido, né, alguma coisa política, e os próprios colunistas sociais também se reportam como meio que cronistas da política também. Né? E há uma diferença entre uma matéria de um colunista, por exemplo, que está assinando. Então, é alguém que está se responsabilizando por aquela informação. Mas quando é um noticiário impessoal, né, aquilo vira... Ele tem um outro status, ele tem uma outra aura. A aura de que aquilo é do jornal, é do jornalismo, e não de um interesse pessoal de um ou de outro colunista, não é? Exato, então, essas questões são diversas em relação à credibilidade que o leitor deve ter ou não em relação àquilo que ele lê. Mas, olha, já que estamos falando disso, você, por exemplo, é um jornalista que tem agora duas experiências. Uma como um homem da editoria, dos jornais, trabalhando para uma empresa, mas você também agora está de freelancer. Você agora não está mais ligado a nenhuma empresa. Me desliguei do jornal. Jornalista livre. Free. Livre em termos, né? Me desliguei do jornal em 2012, cheguei a trabalhar como assessor de imprensa de um deputado, o deputado Carlos Felipe, na Assembleia Legislativa. E também fiz alguns trabalhos de freelance, assim, como parecerista de edital, para Secultifol, para Secult, fazer curadoria para festival, né, de ouvir as músicas. E por que você saiu da redação, digamos, dos grandes jornais, ou da chamada grande imprensa? Da imprensa empresarial, digamos? Acho que o sistema de como as coisas se encaminhavam no jornalismo já não estava mais me estimulando. Eu não via, não tinha tesão mais da forma que as coisas se encaminhavam. Eu estava escrevendo muito pouco, trabalhava mais como na parte de edição, que não me aprazia, assim, não era a minha área. Você se considera, então, um repórter, essencialmente um repórter? Nem tanto um repórter, é mais para... É um articulista. E um articulista de música. E você me trouxe material de música. Olha muito. Aqui. Olha quantos. Vamos lá. Objeto.
É muita música. Eu trouxe uma das coisas que, assim, eram mais da minha afeição, né? Vamos começar. Rita Lee ele me trouxe. Fruto Proibido. Fruto Proibido. Por quê? Para quê? Quer dizer alguma coisa sobre? Rapidamente falar sobre cada um. Um dos discos da minha infância, né? Ah. E que, na verdade, na minha infância eu não tive como disco. Eu ganhei, a minha mãe comprou na época, foi um cassete. Então era o que eu ouvia em casa, era o disco da Rita Lee. Rita Lee, o que você retiraria da Rita Lee assim para dizer? É por isso que eu gosto. Esse disco todo, assim, eu sei as músicas de cor. Letra? De Ovelha Negra. Essa Ovelha Negra. Esse tal de rock and roll. Esse tal de rock and roll. Dançar para não dançar. São tantas músicas. Secos e Molhados até antes, né? Porque é de 2 anos antes. Esse disco Maria Bethânia, Alibi. Então saiu aqui da música romântica pop e foi para uma... A Bethânia e o Chico, esses dois Bethânia e Chico foram básicos na minha inserção mais na música brasileira, né? Mais MPB, como é chamado, né? Rotulado. E qual é a opinião que você tem sobre o articulista Luciano Almeida diria o que da MPB, hein? Pelo menos desta MPB que você me trouxe. O que é? Uma reflexão sobre esse tema. Ela é tão diversa, né? Ela é muito diversa. Você vê, tem um lado mais rock and roll da Rita Lee dessa época, o lado mais de crítica social do Chico Buarque, a Bethânia, um lado mais romântico, mais dramático, né? Esse aqui eu trouxe o lado mais Led Zeppelin, né? Isso aí. Esse é Led Zeppelin. Clássico do Led Zeppelin. Sim. Que é o lado mais roqueiro. Mais roqueiro, rock. Esse é um disco básico da minha formação roqueira. Tá. E esses dois discos do YouTube, do New Order, mais a minha formação anos 80, né? Geração anos 80. Então você, como ouvinte de música e como crítico de música, é diverso, é eclético. Eu acho que fez parte da minha formação, né? De gostar de tudo, de procurar ouvir tudo e saber filtrar nesse tudo o que é bom, o que vai ficando e o que vai sendo descartado. Né? E o que seria o bom para o crítico ou articulista Luciano Almeida? O que seria bom é o que tem o que dizer, o que está ali dito não vai ficar só naquele tempo. Ele pode ser dito e ele fica no tempo, né? Ele é se você ouvir um disco, uma música dos Secos e Molhados hoje e você ouve e você conecta com a realidade de hoje. Então vamos ouvir Secos e Molhados. Né? Tá na hora, não? Secos e Molhados. Olha aqui. Depois você comenta. Com o nosso Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad. Leve, como leve pluma, muito leve, leve. Isso é sangue latino, chama-se? Não. Essa aí é amor. É amor? Esse é sangue latino, é amor. A sangue latino é o primeiro. Hein? Amor. Amor. A faixa 4, vai. Se dizer suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Suave coisa nenhuma. Como é? Suave coisa nenhuma. Suave coisa. Por que entre as músicas todas que você trouxe, eu disse a você no começo do programa, ainda fora, em off, fora do programa, eu disse, escolha uma música, e você escolheu exatamente uma coisa do Secos e Molhados. Eu acho que o Secos e Molhados foi fundamental na época, pelo grande sucesso que fez, pelo que ele estava dizendo naquela época e que não passou, a censura não se tocou o que ele estava sendo dito ali. Eram 3 rapazes afeminados em cima do palco que eles achavam que era uma coisa boba e passou mensagens fortíssimas. E qual era o lugar? Se eu ver num resumo, assim, numa síntese, o que foi que o Secos e Molhados disse, o conjunto? Até mesmo na forma como eles se apresentavam, eles já estavam dizendo alguma coisa. Pela performance. Pela performance deles já estavam dizendo. Então, bastava eles aparecerem cantando a música mais simples do disco, que era o Vira,
Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Né? Vira, vira, Com todo lobisomem. aquilo ali marcou uma geração, né? O comportamental, não é? Comportamental. A performance já era uma transgressão. Até o Belchior cantou isso, né? Na música dele, um rapaz... Né? Ele diz assim, acho que é Conheço Meu Lugar, na música Conheço Meu Lugar, né? Que ele diz assim, rapazes que requebram, mas alegres, é demais. Que cantam e requebram é demais. Cantam e requebra é demais. É verdade. O nosso Belchior faz na música, eu acho que é Conheço Meu Lugar. Não, não é Conheço Meu Lugar. Será que é? É sim, acho que é Conheço Meu Lugar. Onde ele faz uma referência aos Secos e Molhados. Ele diz, um rapaz que canta e requebra é demais. É uma referência ao Ney Mato Grosso. Que faz, digamos, essa transgressão visual, comportamental e poética. É poética porque você tem aí poemas do pai do João Ricardo, do Apolinário, né? Que era um poeta fortíssimo da época. Tem poesias do Vinícius de Moraes, que foram musicadas por ele. Sim, o Rosa de Hiroshima, né? Que é lindo o Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças telepáticas. Pensem nas meninas. Lindo. Pensem na. É o poema do Vinícius de Moraes. Rosa de Hiroshima, que eles musicaram, né? E tem o Sangue Latino. E tem, como você diz, uma música sempre vira, que é uma música, né? Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Que, na verdade, tem aí um recado subreptício, não é? Você detecta isso. E que a censura não... Eu acho que, no caso dele, o recado era mais da linguagem que eles se representavam, né? Ali, da performance deles, né? Essa coisa andrógena, né? Do andrógeno. Que estava em alta no mundo todo e aqui no Brasil, em plena ditadura. O Ney, né? Com o Ney, aquilo ali. Existia o Ney ali como midiático, de forma mais midiática, mas no teatro já você conhece o teatro, sabe? Tinha os Descroquetes, né? Sim, Descroquetes. Que eram contemporâneos, né? Sim. Você tinha o Ed Starr, que era um cantor da Bahia também, fazia uma performance todo maquilado, todo usando plumas e paetês. Então, era uma coisa da época mesmo. Eu acho que essa coisa do Ney com Vira, com a comicidade, vira, vira, lobisomem. Com aquelas máscaras que eles usavam, né? Entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta. Bonito! A lua iluminou, a dança roda, a festa. Vira, vira, vira. E é o Vira, que é um estilo de música portuguesa, mas com uma versão mais roqueira, né? Sim. Com um pique mais rock, um pianinho aí. Olha o piano. Pianinho bem rock and roll do começo, né? Uma guitarrinha. É uma mistura de linguagens muito bacana, né? Forte, eu acho. Os vocais muito bem harmonizados. Apropriação de uma outra cultura e uma transgressão de comportamento, né? Pessoas que mulher, homem, detona os padrões do feminino e do masculino, né? Mistura esses dois padrões, né? E a performance de um cantor que é um bailarino, né? Que é o Ney, né? E que tem, você detectou bem. Eu acho muito engraçado a história do Ney, porque era um filho de militar que jogou tudo pro alto, foi ser hippie, né? E era um cara, assim, nessa época que ele apareceu, ele não era mais um novinho, ele não tinha 20 anos na época, ele já tinha mais de 30 quando... E ele foi reprimido, né? Ele já havia depoimentos dele terríveis, de repressão em casa em função da sexualidade dele, em função do comportamento dele, das opiniões dele, né? E ele colocou tudo isso na música. E você detecta muito bem... Ele teatro também. Você associa muito bem... sim, ele é homem de teatro, de iluminador, ele é um iluminador de teatro também. Mas eu digo que você reconhece muito bem como crítico, como especialista em música, Luciano, a relação entre como é que chama? Entre os Secos e Molhados e o Descroquetes, porque os Descroquetes eram também homens barbados, essa mistura andrógena, né? Homens, mulheres, mulheres, homens, que misturavam glamour com essa coisa kitsch, né? Com o brega, com o cômico, a caricatura, né? E com a política.
E já que estamos falando disso, eu vou colocar no ar, vou colocar na roda uma política, porque eu vi aqui uma coisa que tem a ver com política. Cadê? Meu... Cadê? Tá aí por debaixo. Cadê? Meu título. Era o título de eleitor. Cadê o título de eleitor? Ah, tá aqui, tá aqui. Foi um jornal. Foi um jornal. Não é por acaso que o título de eleitor foi pro chão. Vamos analisar tudo até esse ato, essa performance. Procurei o título e o título estava no chão. Envergonhado. Analise esse acaso, Luciano. Tá aqui o título de eleitor. Por que ele está no chão, hein? Por que ele caiu no chão, hein? As coisas, né? Das linguagens, né? Comente a situação dos eleitores, a situação política. Estamos num momento política. muito delicado da política, né? A gente corre o risco. Olha os comprovantes. Comprovante de que ele votou no primeiro e no segundo sempre. turno. Ainda tem uns antigos aqui. Ainda tem uns antigos aqui. Guardo-os aqui. todos. Pelo menos desde que eu botei nesse ano. Pois é, mas será que... Posso então provocar essa aqui. Será que o que aconteceu agora foi que a Casa Grande, para usar uma expressão do Gilberto Freire, mas para usar uma expressão mais recentemente do nosso... do Conversa da TV Afiada, como é o jornalista. Paulo Henrique Amorim. Será, e também do nosso Mino Carta. Será que a Casa Grande tomou o poder com o voto, inclusive, da senzala? Infelizmente, é mais ou menos isso, né? Isso aqui que dói, né? Não compreender as relações, não entender o que está por trás, ser manipulado Pela mentira, né? Pela mentira. Pelas fake news. Pela fake news. E pela outras news, que não são, né? Pelas grandes empresas news, que também deturpam... Que chamam de PIG, né? A PIG, exatamente, o Partido da Imprensa Golpista. O famoso PIG. Porque o próprio PIG, a própria imprensa golpista, fica falando avocando a si a ideia de que ela é a reguladora da verdade. A rainha da verdade, vai regular as fake news, quando ela também é fake news, né? Ela também produz fake news. E fake news perniciosas, porque tem uma aparência de elegância, de paletó e gravata, de bolsas muito bonitas, e distorcendo os fatos, ou não reconhecendo determinados aspectos do fato. Isso é verdade, isso é verdade. É grave. Muito grave, eu acho. Você uma situação viveu... muito próxima ao que aconteceu na Alemanha dos anos 30, né? Infelizmente, de você colocar um dirigente pelo voto que vai ser um ditador. Que pelo menos se arvora, que defende a ditadura e defende a tortura. Eu acho isso de uma barbaridade. E a pessoa embarcar nesse discurso, quando é uma pessoa ignorante ou que não teve estudo, eu ainda até não teve acesso à informação, né? É desculpável. É compreensível. Assim, é compreensível, né? Não é desculpável, mas é compreensível. Quando é uma pessoa formada, que tem estudo, que tem coisa... má fé mesmo. Eu não vejo outra coisa senão má fé, mau caratismo. Ou índole mesmo, né? Má índole. Né? Não vejo outra forma. E o que é pior, a falência das instituições. Todas, né? O Rui Barbosa dizia, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem a quem recorrer. Quando se rasga a Constituição... Depois dali não tem para onde correr, né? Você vê várias coisas sendo denunciadas e elas são engavetadas, não são levadas a sério. É mais grave do que até a ditadura dos tanques. Embora haja também, acho, conivência dos tanques. Que assistem de camarote, às vezes nem assistem camarote, às vezes conspiram para que as coisas estejam como estão. Por isso é que por isso é que, de repente, caiu. Mas a gente tem que fazer um ato cívico
pegar o título de eleitor E guardar. e dizer, Na próxima. vamos continuar lutando. A menos que não tenha a próxima. A menos que não tenha. A grande, Aqueles que o estão, grande que medo. estão apostando na próxima, achando que o caos vai trazer, do caos vai nascer a luz, como diz acho que é o Nietzsche, né? Pode ser que se engane, nem haja a próxima. Mas enfim, acho que vão se enganar. Ou demorará demais a próxima, como da última vez que apagaram-se as luzes. Né? Ou pior ainda, será pior ainda. O pior do pior ainda. Porque sem educação, sem investimento na formação política, com invasão das universidades, com a censura aos artistas, aos pensadores, sem a mobilização com as periferias, mas poderá ter 2022 e ser pior do que 2018. Muito ruim. Desde 2014 eu já previa isso. Todo mundo que achava que tinha que derrubar a Dilma e o PSDB com aquele seu jeito limpinho, bonitinho, paulistano de ser e que iria assumir, eu disse, não é eles que está aí na beira para assumir, não. Não são eles. Vocês vão... E a realidade provou, né? Vocês vão ver que não são eles que estão Onde é que eles estão esperando cair no colo deles o poder. Não caiu. Inclusive caiu muito fora do círculo deles, mas foram eles que contribuíram também para que se E uma chegasse parte a deles isso. está junto com eles. Né? Uma parte dele está junto com eles. E, enfim, responsáveis, somos todos responsáveis pela vida política do Brasil, cada qual no seu espaço e de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos continuar o diálogo com o jornalista, com o editor, enfim, com o homem da comunicação social e crítico e articulista de música popular brasileira, o dialogador de hoje, que é o Luciano Almeida, que vai colocar em pauta poesia no próximo segmento do programa Diálogo.